Você já imaginou o preço do seu carro, o preço do seu celular, o preço do pão que você consome todos os dias dobrar do dia para a noite? Pois é, isso pode acontecer a partir dessa notícia que a gente acabou de receber, tá? Na data de ontem, sobre a super taxa do Donald Trump contra as importações de mercadorias do Brasil para os Estados Unidos. E nesse vídeo nós vamos analisar de forma simples e concisa quais são os impactos que isso traz para os nossos investimentos e para o nosso dia a dia. Então, como que isso vai afetar você no dia a dia, no seu bolso, de forma prática. E é importante também destacar aqui um ponto, eu não vou entrar em detalhes de geopolítica, tá? Claramente, aquela carta que o Donald Trump fez, se você analisar ali o contexto, você vai ver que tem sim uma relação direta geopolítica ali, uma guerra ali entre Trump e Lula, enfim. Então, o objetivo desse vídeo não é entrar nesses aspectos políticos, tá? Que é para dizer como que isso impacta em você, tanto nos seus investimentos quanto no seu dia a dia, no seu bolso. Então, basicamente, eu vou separar esse vídeo em 5 tópicos, tá? Então, vamos para o primeiro tópico. O que vem a ser essa taxação de 50%? Então, imagina que você tem uma empresa, tá? E você constrói lá, sei lá, você é uma empresa do agronegócio, tá? Então, você abate lá boi e exporta a sua carne para os Estados Unidos, né? Então, imagina que a partir de agora, de 1º de agosto, você, empresa, vai pagar 50% de imposto em cima de tudo aquilo que você exportar para os Estados Unidos. Ou seja, é menos dinheiro no seu bolso e mais dinheiro no bolso dos norte-americanos. Então, de prático, é isso. Tudo aquilo que for exportado para os Estados Unidos vai sofrer uma taxação de 50%. No tópico 2, a gente vai falar um pouquinho sobre como isso impacta nos seus investimentos, tá? Então, a gente viu o que era a taxa, e agora a gente vai ver como é que isso impacta nos seus investimentos. Então, a primeira coisa que impacta é a Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa de Valores trabalha com expectativa, tá? Então, a expectativa do mercado, mediante essa notícia, é péssima, é pessimismo total. Então, se você olhar aí as principais ações, principalmente de empresas que exportam, você vai ver que todas elas estão caindo, tá? Estão caindo há dias já, justamente por conta dessas tensões entre Brasil e Estados Unidos. Então, a Bolsa de Valores, ela trabalha com expectativa. Não significa que as empresas elas estão ruins, que elas estão deteriorando o seu capital, que estão faturando menos. O que acontece com a Bolsa de Valores é que ela trabalha com expectativa, e a expectativa é pessimista e, portanto, as ações caem aí nesses últimos dias. O segundo que muda é a questão do dólar. Então, o dólar, se você olhar aí, ele está disparando mais de 2,5% em relação ao real. Ou seja, o nosso dinheiro passa a ser desvalorizado perante um cenário global. O dólar aumenta e o real cai. Isso é péssimo, porque tudo aquilo que a gente compra praticamente está atrelado ao dólar, né? Muita coisa que a gente compra aqui no Brasil é exportado dos Estados Unidos. Logo, isso afeta o seu bolso porque você vai pagar mais caro em absolutamente tudo. Quando o dólar sobe, você, o consumidor final, paga mais caro, né, em tudo. Um outro impacto é na renda fixa. Imagina que a taxa Selic já está em 15%. O que o Banco Central pode ser obrigado a fazer para evitar a fuga de capital para o exterior? Aumentar a taxa de juros. Tanto para evitar a fuga do capital, ou seja, as pessoas tirarem dinheiro daqui e colocarem nos Estados Unidos, quanto segurar a inflação. Então, taxa de juros alta prejudica e muitos brasileiros, porque imagina, você que vai financiar a sua casa, você que vai financiar o seu carro, esses juros eles estão atrelados ao quê? A taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, os juros que você paga no seu financiamento da sua casa, do seu carro, tudo isso sobe junto. Ou seja, um novo impacto no seu bolso. Provavelmente o seu financiamento vai ficar mais alto decorrente aí de uma possível taxa Selic mais alta também. E o outro impacto é, obviamente, a fuga de dinheiro, né? As pessoas olham bem para o que está acontecendo e vão colocar o dinheiro naquilo que é mais interessante. Então, poxa, o dólar está aumentando, não faz sentido mais eu ter meu dinheiro em real. Então, as pessoas que realmente têm muito capital, têm muito dinheiro, tira esse dinheiro aí da Bolsa de Valores, tira da renda fixa e passam a investir no exterior por conta dessa alta do dólar. Fazendo isso, o que acontece por exemplo, a Bolsa de Valores? As ações começam a cair. Quanto mais pessoas, mais empresas tiram dinheiro da Bolsa de Valores, ela cai cada vez mais. O terceiro tópico é como que isso impacta o seu dia a dia. A gente já falou aí, né, alguns detalhes de como impacta o seu dia a dia, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Então imagina que tem empresas no Brasil que exportam materiais dos Estados Unidos. Tá? Essas empresas vão ter que pagar mais. Por quê? Elas compram em dólar, logo o dólar está mais caro. O que vai acontecer? O que a empresa precisa fazer? Repassar esse custo. Repassar para quem, Renan? Para você, o seu dia a dia. Então você, o consumidor final, é sempre o mais prejudicado. E não só. As empresas, não só as que importam, mas as que exportam também. Então essa taxa que foi embutida aqui agora às empresas que estão exportando produtos aos Estados Unidos, vai automaticamente ser repassada para quem? Para você, para mim. Então, os produtos e serviços que têm ligação com o dólar ou com a exportação ou importação relacionada aos Estados Unidos, pode ter certeza que se isso de fato entrar em vigor agora a partir de 1º de agosto, vai ficar mais caro para você e para mim. Então, o trigo,
O petróleo também, o petróleo é o principal prejudicado, então possivelmente a gasolina que você consome vai ficar mais cara também. Então assim, ó, o que de imediato pode acontecer? Nós podemos ter aí, e não é ser alarmista, não é ser pessimista, é ser realista, é trabalhar com fatos. Tá? O que nós podemos ter aí é uma ameaça direta ao emprego. Né? Naturalmente, as empresas faturando menos, elas conseguem ter cada vez menos funcionários e automaticamente elas precisam tanto repassar esse valor para o consumidor final, que somos nós, ou até mesmo demitir as pessoas para realmente a conta fechar. Então, assim, ó, o que você pode fazer para se proteger disso? Tá pensando em investimento. Então, quando você tem o seu dinheiro, por exemplo, atrelado à taxa Selic, dentro do Tesouro Selic, automaticamente, se ela subir, você também passa a ganhar mais. Hoje você está ganhando 15% ao ano. Se ela subir para 15,5%, 16%, 17%, você vai acompanhar esse aumento. Tá? Um outro ponto é, a Bolsa de Valores, como ela trabalha com expectativa, como eu disse anteriormente, é natural que as ações caiam. E essa queda ela pode gerar algumas oportunidades. Porém, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Geram oportunidades porque o preço de algumas ações de empresas sólidas ficam mais baratas. Porém, nesse meio tempo de instabilidade, as ações variam bastante. Tá? Então, se você não tem apetite para risco, se você não pode ter o seu dinheiro oscilando, talvez não faça sentido para você agora investir só porque a ação está barata. Entenda, investimento em ações é para o longo prazo. Nesse curto prazo, com esse monte de taxação, com essa imprevisão se o Brasil vai retaliar ou não os Estados Unidos, é natural aí que as ações vão variar bastante. Então, ela pode sim ser uma janela de oportunidade para quem entende o que está fazendo, tá? E quem está pensando aí para o longo prazo, naturalmente vão aparecer boas oportunidades aí para você investir em ações. Uma outra coisa, naturalmente, que você pode fazer, e sim, de imediato, é, por exemplo, investir o seu dinheiro em dólar, tá? E é muito mais fácil do que você imagina. Existe um investimento chamado IVVB11, tá? O que esse investimento faz? Ele replica aí o índice dos Estados Unidos. Ele basicamente é o quê? É uma cesta de ações das principais empresas dos Estados Unidos. E quando você investe nesse IVVB11, você está automaticamente investindo nas 500 maiores empresas americanas. Tá? Então, quando você faz isso, você está investindo o seu dinheiro em dólar. Então, certamente, uma das maneiras de você se proteger, proteger o seu patrimônio, é você investir em dólar. Um cuidado importantíssimo que você precisa ter são com os investimentos relacionados ao Tesouro IPCA e pré-fixado. Tá? Esses investimentos também vão oscilar muito, porque existe aí essa possibilidade de um aumento da taxa Selic. E quando isso acontece, esses títulos tendem a oscilar bastante. Tá? Para você que está pensando lá no longo prazo, faz muito sentido você comprar agora que as taxas estão nas alturas, tá? Porque numa possível queda da taxa Selic, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser muito bem recompensado, mas é importante você entender esse mecanismo de defesa, tá? Quando você investe um IPCA+, um pré-fixado, você tem que pensar no longo prazo, lá na frente, tá? Porque naturalmente no dia a dia vai oscilar, você vai ver o seu dinheiro oscilando, tá? Se você não tem apetite para isso, se você não entende desse tipo de investimento, eu prefiro que você opte pelo Tesouro Selic, porque ele rende em linha reta, tá? Você tem essa previsibilidade de ganho no dia a dia, é muito mais fácil para você entender como que ele funciona do que, por exemplo, o IPCA+, e o pré-fixado. Apesar de eu achar que o pré-fixado, ele, nesse momento, tem se mostrado uma boa oportunidade aí de investimento para os próximos 3, 5 anos, tá? Não é um investimento de imediato. Então é isso, você viu que é um vídeo simples, direto, objetivo, para você entender o que está acontecendo aqui no cenário econômico e político. Então, obrigado aí por assistir esse vídeo e até a próxima.